Seja bem-vindo de volta, tudo na paz com vocês? Aqui é o Moisés trazendo mais um conteúdo de extrema importância para iniciantes. Então vamos lá. Você já olhou para um gráfico e viu tanta linha que ficou perdido? Tipo assim, dessa forma. Aí você se pergunta, qual linha realmente importa? LTB? Essa LTB aqui de meio período? Então hoje eu vou te ensinar uma coisa que mudou completamente como eu vejo os gráficos e é uma maneira mais simples de entender aonde o preço vai parar ou vai virar. Então, diferente desse gráfico com várias linhas e análises diferentes que pode confundir a mente, eu vou mostrar a forma que eu analiso o mercado. Então, nesse vídeo vai ter algumas nomenclaturas e eu deixei separado aqui na pasta, que são eles: candle, que vem do inglês, né? Que em português traduzido é vela, choque, que é mudança de tendência, e o imbalance, que é um desequilíbrio do preço. Então, sobre o choque, eu no meu último vídeo eu ensinei, né, como o choque funciona, que é a mudança de tendência de alta para baixa ou de baixa para alta. E no final dessa aula, você só precisa olhar para 3 lugares específicos. Então, vem comigo que eu vou te mostrar. Olha esse gráfico aqui. Sem linhas, sem nada. Parece confuso, né? Você não sabe se ele vai cair ou se vai subir? De fato, não sabemos, porque o mercado é probabilidade. Então, fazemos nossas análises conforme o mercado dá aqui esse cenário e vemos a probabilidade que ele tem de cair ou de subir. Então, vou te dizer um segredo que muita gente não fala, que o preço não para em qualquer lugar, ele tem memória. Então fica até o final para você entender todo o assunto e aplicar também nos seus investimentos de forma inteligente e sensata. Pense assim, imagine que o preço é uma pessoa caminhando pela cidade. Ela não para em qualquer ponto da calçada, ela para nos pontos de ônibus, nos semáforos, nas portas dos lugares que ela já conhece. Então, no gráfico é a mesma coisa, não muda de nada. Então, existem pontos de ônibus aonde o preço sempre para. Então, eu vou te mostrar aonde são esses pontos. Então, eu vou te mostrar esses 3 pontos de ônibus principais. O primeiro é o candle grande e forte, né? Veja aqui, tá vendo esse candle aqui? Olha a diferença dele aqui, desse candle para este daqui. Esse aqui tá bem maior que este e que este aqui também, até o anterior. Tá vendo o tamanho dele? Pois é, esse é o candle grande e forte, que é um candle de baixa. E o segundo é o ponto de virada. Esse aqui é um choque, é o ponto 2. Vou mostrar aqui, ó. Tá vendo aqui? Esse é o último topo válido após fazer uma quebra de estrutura. Então, após esse movimento de alta, ele fez um choque. Este é o ponto de virada, que eu ensinei também no meu último vídeo sobre choque boss. Então, aqui é um choque de baixa para alta. E o terceiro ponto é o caminho vazio, como eu mostrei aqui também. Quando o mercado ele desce de forma forte, abrupta, dessa forma aqui, ó. Então, esse é o caminho vazio. Então, reformulando os 3 pontos que eu falei. Temos o candle grande, né? Veja esse candle aqui. Ele é muito maior que os outros, como eu disse. Então, ele sai de um ponto de abertura até o fechamento dele. Então, é como se alguém grande tivesse entrado no mercado, que são os big players. Então, por isso que esse movimento aqui abrupto e forte. O preço sempre lembra desses candles grandes, então é como fosse um ponto de ônibus, assim. O mercado tende a andar e retestar essa região. É como a pessoa estivesse parando naquele ponto de ônibus sempre que vai para o trabalho. Posso dizer assim? Então, o choque, quando vira a direção, eu mostrei aqui, nós vemos que é como um limite. Enquanto o preço está acima desse ponto, no caso daqui que é de baixa, ele vai estar abaixo, ele virou para subir. Então, esse é um ponto interessante do gráfico que você também pode aprender e antecipar movimentos falsos.
que pode acabar trazendo perdas, e sendo assim evitando elas. Então, o terceiro ponto, como eu falei, que é essa parte aqui, esse imbalance, que o mercado ele tende a, como eu disse, o mercado tem memória, então ele tende a voltar a testar essa região. Então, quando o preço ou sobe ou cai muito rápido, ele deixa esse espaço vazio. É como correr pelo corredor sem olhar para os lados, entendeu? Então o mercado ele odeia isso, ele sempre volta, como está fazendo aqui desse movimento aqui, que chamamos de reteste. Ele vai retestar esse preço, porque o mercado odeia deixar espaços vazios. Então ele vai lá antes de continuar o movimento de baixa, que é no caso atual do Bitcoin. Agora vamos para a parte prática. Como você faz isso no seu gráfico? Então, fazemos dessa forma. A gente está aqui num gráfico no time frame de 30 minutos. Então percebemos aqui esse candle gigantão de queda. Então, como eu falei antes, o mercado ele tem memória. Então, basicamente, ele está fazendo uma bandeira. A bandeira é conhecida como um movimento corretivo. Então, logo, sabemos que aqui estamos em uma correção para que ele continue o movimento. É um padrão de continuidade, digamos assim. Então, aqui no caso, como a gente pode encontrar o candle grande, de baixa ou de alta, dessa forma, quando ele é muito grande e deixa esse espaço vazio aqui, que eu vou marcar para vocês, este espaço vazio aqui. Deixar aqui, ó, como imbalance. E se for no time frame de execução, né, que está entre 1 minuto e 5, nós percebemos aqui que ele fechou o imbalance em 50%. E que deixou também uma liquidez, que é onde a maioria das pessoas usa como suporte e resistência, e eu vejo aqui como liquidez. Um ponto onde as pessoas estão vendendo, o mercado sim, de fato ele cai, mas ele volta para liquidar essas pessoas que entraram de forma precipitada e rápida, acreditando que sim, o mercado vai cair, e de fato ele vai, porém nesse tempo ele só fez um movimento falso e foi buscar a sua ordem, porque se você vendeu nesta resistência ou próximo dessa resistência, você deixou seu stop acima. O seu stop é o limite de perca que todo trader precisa ter. Então o mercado vem para liquidar essas pessoas. Então aqui, ó, ele está fazendo um novo choque. Um novo choque não, o choque de baixa é uma continuidade do mercado. No meu último vídeo eu ensinei isso de forma rápida e como detectar. Então aqui provavelmente vai começar a continuidade deste último movimento. Então o imbalance é exatamente para isso. Esse espaço, que aqui são uma sequência de candles, mas no 30 minutos você vê que é um espaço grande. Então vemos que o mercado ele veio fechar este imbalance, ou 50% dele também, para poder continuar o movimento de baixa. Então, claramente vamos ter baixa para o Bitcoin aí nos próximos dias. Então, dessa forma você encontra esses candles, né, que são diferentes da maioria. Você vê que esse candle aqui é diferente deste e outros menores. Então, ele chama bem a atenção no mercado. Então, o mercado ele vai fechar sempre um balance, ou às vezes também ele pode continuar a fechar em outro tempo gráfico, que eu irei mostrar nos próximos vídeos. Então, nós vemos aqui, né, a importância de, como você viu no vídeo anterior, o boss, que o mercado já está fazendo, e a mudança de caráter, que ele estava de alta e que agora o preço está no movimento de baixa. Então vemos aqui que se comprarmos aqui, claramente o mercado ainda pode retestar aqui o topo e continuar caindo. Então é dessa forma que você vai aplicar todos esses 3 passos. Então, resumindo,
da aula. Encontramos um candle de baixa, completamente maior que a maioria, vemos aqui. Tivemos a quebra de estrutura desse fundo aqui, né, que é um boss. Então eu venho aqui e marco como boss para deixar identificado. Você vai fazer exatamente igual no seu gráfico. Temos a quebra de estrutura aqui, deixando um grande imbalance. O mercado voltou fazendo uma bandeira, né, uma bandeira invertida. Vemos aqui o mastro e a bandeira. E também detectamos aqui em um time frame de execução, né, que é de 5 minutos, vemos aqui a chave de virada, que é o choque. Por que aqui é um choque? Em algumas aulas que eu irei postar aqui no canal, eu irei ensinar também sobre liquidez. Mas o motivo de o choque estar aqui, que é a virada, é que o mercado veio capturar a liquidez acima desses topos, capturou com um grande volume, vemos aqui um candle grande, e na volta vemos que ele quebrou o último fundo, que foi renovado. Então logo ele fez um choque, que é a mudança de virada. Então sabemos aqui como encontrar. Então vemos que o preço ele correu da seguinte forma: movimento abrupto, ele viajou totalmente nesse movimento aqui corretivo, buscando a ineficiência no preço, que é o imbalance é uma ineficiência. Vemos que o ponto chave e o correto de se operar, abrir uma posição no mercado financeiro, não é esse movimento, porque aqui é um ciclo do mercado corretivo, ou seja, ele está corrigindo todo esse movimento que o homem composto, os big players fizeram, para que quando ele fechasse esse imbalance, ele começasse um movimento de baixa real, e aqui é este movimento. Se você me perguntar qual é o momento e do movimento de você comprar ou vender, que no caso aqui é de venda, é essa região. Temos que aguardar mais confirmações para que a gente pegue o movimento de baixa a partir desse ponto. Então, basicamente, passo 1, procurar por candles diferentes. Aqui no time frame de 30 segundos encontramos. Segundo passo, encontrar um choque. Não é só esperar o mercado voltar e perder o último fundo, que será considerado um choque. Um choque verdadeiro é depois que a liquidez já foi capturada e o movimento é abrupto novamente, parecido com o anterior. Então aqui temos um ponto-chave. E esperar o movimento correr, que foi esse movimento aqui, depois de um movimento abrupto. Então, o movimento abrupto e o movimento de correção. Você vê que a tendência de baixa deste movimento é diferente deste movimento aqui. Então, sabemos que isso aqui é uma correção e isso aqui é uma impulsão. Então, 3 passos para poder saber se você está no momento certo de comprar ou vender. Para fechar, vemos aqui que o movimento, quem esperou todo esse movimento ser feito para poder esperar o movimento correto do mercado, é exatamente aqui. Então, essa região aqui é o momento de estar vendendo esse ativo, que é o Bitcoin. Então, para poder frisar na mente, basicamente falamos sobre aqui a ferramenta de texto. Vamos colocar aqui, primeiro, procurar um candle diferente, maior que os demais. 2, pontos de choque, um boss, né, que são quebras de estruturas. Terceiro, caminhos vazios, que são os imbalances. Os imbalances, aqui está em inglês, não está em português. E quarto, sempre aguardar o mercado retornar nessas ineficiências. Vou colocar aqui nesses imbalances, melhor. Porque a nomenclatura que eu disse no início do vídeo são os imbalances. Então, fazendo esses 3 pontos, você vai ter um gráfico limpo, objetivo e saber quando entrar ou não. No caso, você vê que nós fizemos 1, 2, 3, 4, 5 marcações, 6 marcações. E sabemos que
aqui o nosso viés. No momento, a gente vai procurar por vendas. Resumindo aqui, nessa LTB aqui, nos 5 minutos, temos liquidez. Sabemos que quem está vendido aqui nesse fundo de mercado, o mercado tende a capturar. Já está esse bloco aqui, ó, que está bem bonito dos 5 minutos, ó. O mercado basicamente fazer isso aqui, ó. Fazer isso aqui e continuar a queda. Então você vê que não tem muita coisa no gráfico, você só marcou os pontos ideais, os pontos que você fez um contexto de todo o gráfico. Está vendo que o gráfico está indicando um viés de venda, uma tendência de venda. Então, se você quiser que eu faça um próximo vídeo mostrando o que fazer quando o preço chegar nesses lugares, que são aqui, eu dei uma palheta, mostrei como é que se analisa quando o mercado chega nessa região e como identificar se o mercado ele vai continuar ou virar. Então, aí abaixo dos comentários, vocês deixam aí um eu quero, que eu vou estar lendo seu comentário e posso fazer um vídeo para vocês ensinando como encontrar esses pontos, o que fazer, como aguardar e evitar cair em algumas armadilhas que o mercado sempre está fazendo para poder ter liquidez. O mercado, o combustível dele é a liquidez, então ele precisa que as pessoas estejam investindo para poder ter liquidez e fazer os movimentos que analisamos e que o mercado é construído por pessoas. Então, se esse jeito simples de ver o mercado faz sentido para você, deixa um like, ajuda muito o meu canal a crescer e eu vou estar sabendo que vocês estão gostando do meu conteúdo que eu estou disponibilizando aqui gratuito para vocês, porque tudo que eu estou aplicando aqui é anos de estudo e de mentoria também, tá certo? Então, até o próximo vídeo, pessoal. Um abraço.